Não foi? Eu te conheço. Vamos então começar a conversar nesse seminário para profissionais, nessa data tão especial, sobre neurociência, recuperação em AA, né? E que foi o que foi pedido aqui para mim. Algumas coisas já foram colocadas aqui. Zé Carlos levantou a mãozinha. Ei, Zé Carlos, tem um tempão que eu não vejo Zé Carlos. Vou seguir, tá bom. Vai ter pergunta depois, Luiz? Tá, eu vou ver porque eu tenho outro atendimento, mas eu vou ficando aqui enquanto der, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai falar de neurociência, alguma introdução, eu vi aqui que o Dr. Cox já colocou a bola no gol aqui para me ajudar a chutar. Dr. Jamil seguramente já colocou muitas coisas também, mas esse é um seminário para profissionais e aí eu vou colocar então alguns pontos aqui para profissionais. Tem esse livro para quem estuda a doença do alcoolismo, que é um clássico, que chama O Tratamento do Alcoolismo, um guia para profissionais de saúde. Então todo mundo que atua na área da dependência química, se especializa nessa área, tem nele como um clássico. E logo no primeiro capítulo, que ele fala que história do tratamento dos problemas relacionados ao consumo de álcool, não poderia deixar de falar de Alcoólicos Anônimos, né? Claro, porque sim, Alcoólicos Anônimos, ele está presente no que a gente tem de conhecimento da doença do alcoolismo hoje no Brasil e no mundo. Então, tem um item aqui que fala assim, avanços, e esse livro ele é relativamente antigo, essa é a 4ª edição de 2005, e de lá para cá já tem 20 anos, 26, 21 anos, de lá para cá a gente tem alguns achados ainda que eu vou colocar para vocês. Então tá assim, avanços nas contribuições não médicas ao tratamento, e aí aqui coloca assim, no século XX, as contribuições não médicas ao tratamento de problemas com álcool evoluíram a ponto de redimensionar consideravelmente o tratamento moderno. Um exemplo significativo dessa evolução é o AA. Olha isso. Aqui é um livro profissional que surgiu em 1933 com o braço do grupo Oxford e se transformou em uma organização mundial com mais de 2 milhões de associados. E aqui a referência foi de 91. Aí olha isso, a influência do AA sobre as abordagens de tratamento da dependência do álcool no século XX foi enorme, tanto em termos de colocação de ideias quanto de determinação de práticas. Essa organização leiga, agora olha isso, essa organização leiga vem modelando os pressupostos profissionais a respeito da natureza da condição tratada e do tipo de tratamento requerido. E tudo isso, embora seu impacto primário continue sendo exercido por seus encontros de grupo e pela ajuda dada a cada novo indivíduo que chega. E aqui sai falando mais. Então, a gente tem aqui um livro médico profissional, um clássico da literatura mundial, ele aqui está traduzido para o português, falando, quem sabe mexer com alcoolismo é Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos, a ideia, o modus operandi, ele influenciou o entendimento de alcoolismo, tanto na compreensão da doença, quanto no manejo, e lá mais para o final da minha fala, eu vou mostrar que continua influenciando até hoje e tem potencial para seguir influenciando muitas coisas que nós vamos descobrir ainda em relação não só à doença do alcoolismo, mas ao entendimento do ser humano. Pois bem, o tempo passou, a ciência passou e a gente tem alguns achados neurocientíficos de o que é a doença do alcoolismo e como que ela atua no cérebro. E é sobre isso então que eu também quero trazer. É muito comum pessoas que buscam tratamento, muitas vezes profissionais, não saberem isso,
porque da mesma forma que a gente não aprende sobre a doença do alcoolismo na faculdade, né, a natureza também da doença muito menos. E o que nós descobrimos? E nós vamos colocar aqui, eu vou colocar para vocês de uma forma extremamente didática para poder ficar compreensível para todo mundo. O alcoolismo, ele é uma doença, isso já tá aqui, todo mundo já sabe. A gente vai ter algumas categorias, um transtorno mental e comportamental decorrente do uso de substâncias, outros vão chamar de dependência química, mas o termo dependência química já está caindo em desuso. A gente tem uma classificação recente que é o transtorno por uso de substâncias, inclusive o álcool. Então, para todos esses transtornos do uso de substância, a atuação no cérebro vai ser a mesma. Como? A gente tem aqui, todos nós, temos uma área do cérebro que se chama sistema de recompensa cerebral. E como que esse sistema de recompensa ele atua? Ele atua toda vez que a gente vai fazer alguma coisa que nos dá prazer, alguma coisa que nós vamos nos sentir recompensados por isso. Como que é isso? E eu vou colocar para vocês que se a gente fizer uma analogia do cérebro com um computador, o computador ele tem um monte de códigos, o nosso cérebro também tem, e o código que eu vou colocar para vocês do sistema de recompensa, ele é o MAR, M-A-R, MAR. Motivação, ação e recompensa. Esse é o código do sistema de recompensa. Como que é isso? Eu vou receber um estímulo motivacional, seja ele externo ou interno, não importa. Aqui eu recebi um estímulo motivacional do Luiz para poder estar aqui com vocês. Ele foi externo. Eu posso estar com sede e querer beber água. Isso é a motivação interna, tá? E aí eu vou, esse é o M. Aí a gente vai passar para o A, que é a ação. Eu vou agir. E aí, ou eu venho aqui para atender esse estímulo externo, ou eu bebo meu copo de água para poder saciar minha sede e atender a minha motivação interna. E aí, o meu cérebro vai liberar neurotransmissores do prazer, gerando em mim o R, que é a recompensa. Então, eu vou, nossa, que delícia, essa água saciou a minha sede. Nossa, que delícia estar aqui, tô revendo um monte de gente querida, que saudade, minha mão tá gelada. Pronto, liberou meu sistema de recompensa. E aí, gerou-se um aprendizado para o cérebro. Motivação, ação, recompensa. Eu tive esse estímulo, eu agi para poder atender esse estímulo e fui recompensado. Então, quando eu tiver sede de novo, meu cérebro já aprendeu. Vale a pena beber água, porque eu sou recompensada. Quando eu quiser tomar um banho, eu estiver me sentindo suja, vale a pena tomar um banho. Eu vou me sentir recompensada quando eu vou comer uma coisa gostosa, quando o Luiz me chamar para outra coisa. Pronto. Todos nós temos isso e o nosso sistema de recompensa, ele vai atuar assim. Algumas recompensas são universais, outras não. E aí começam então alguns pontos. A água, ela é universal. Todos nós vamos nos sentir recompensados quando formos beber água estando com sede. Mas outros, eles são muito singulares, eles são muito individuais. Por exemplo, na hora de comer alguma coisa. Jiló, alguns amam jiló, outros não. Então, eu não vou liberar essas substâncias e eu não vou me sentir recompensada e o meu cérebro vai aprender que aquilo ali não vale a pena. Então, isso funciona para todo mundo. Como que entra aí o transtorno por uso de substâncias? Porque as substâncias químicas, elas vão atuar direto no sistema de recompensa. Em algum momento, a pessoa, ela recebeu uma motivação externa ou interna. Alguém ofereceu a bebida pela primeira vez, ou isso é muito comum na infância, as crianças vendo os pais beberem e vendo os pais
ficando felizes, comemorando, isso deve ser uma coisa legal. Então, por comportamento aprendido, gera nela um desejo de querer experimentar, ela vai fazer este movimento, vai agir e ela vai ser recompensada, porque é um agente químico. E esse agente químico, ele vai trazer algum nível de recompensa. E aí, a gente ainda não tem conhecimento total, né, do porquê que algumas pessoas vão ser mais recompensadas e outras menos recompensadas com a experiência do álcool. Então, algumas pessoas, que é a que nós acreditamos que já nasceram com a doença do alcoolismo, elas vão sentir uma recompensa maior do que outras pessoas sentiriam, né? E também a gente escuta relatos, né, na Irmandade, muito frequentes, da pessoa falando que começou a experimentar na infância e ela falou, nossa, aquele primeiro gole já bateu. Então, isso já é um ponto. Agora, por que isso acontece? A gente ainda não sabe. Existem muitos fatores. Existe fator genético, deve ter, seguramente tem fator metabólico, tem fator de aprendizado, cultura, função daquela substância no momento para poder atingir determinada recompensa, ali para acalmar, para alegrar, seja lá o que for, para desinibir, né? Então acaba cumprindo uma função, então a pessoa se sente recompensada, aprovação social, pertencimento. Então tem muitas variáveis que vão fazer com que isso cumpra a função ou não e a pessoa sinta recompensada ou não. Gerando essa recompensa, o cérebro aprendeu. Bom, isso quer dizer que a pessoa desenvolveu o alcoolismo? Ainda não, não necessariamente. O que vai para que hoje a gente tem, também influenciado pela experiência do AA, a gente tem critérios diagnósticos para poder diagnosticar, no caso aqui estou falando para profissionais, é um seminário para profissionais, para poder diagnosticar a doença do alcoolismo. São 11 e dentre esses, não vou entrar com todos aqui, mas dentre eles a gente tem a tolerância. O que é a tolerância? O cérebro vai acostumando com a substância. Então, a pessoa começou com um copo para poder ter aquela recompensa e obter o efeito desejado, ela vai beber num copo, só que aí um copo já não funciona mais. E aí aumenta para 2 não funciona mais, aumenta para 3, aumenta para 4, garrafa, um dia inteiro, um final de semana, tal. E aí, essa tolerância, não a frequência e intensidade de uso necessariamente, mas a tolerância, ela é um critério diagnóstico, mostrando que esse cérebro já começou a adoecer. E aí, por que o cérebro então começa a adoecer? Porque o cérebro, ele aprende, né? A gente tem bilhões de conexões nervosas no cérebro e essas conexões se dão por aprendizado, por modelagem, por vivência, por experiência. E aí esse cérebro aprende e ele aprende da seguinte forma. Vou voltar agora para a experiência lá atrás de comer alguma coisa. Eu quero comer uma coisa que eu gosto muito, o Luiz sabe o que eu gosto de comer. Eu gosto de comer camarão, e é risoto de camarão. Aí eu vou para Aracaju, ele me dá camarão, Eliana me dá camarão no Nordeste. Passo mal, né, Luiz? Mas aí vamos comer, né? E aí eu quero comer ali alguma coisa. Veio a motivação interna. Isso gera uma ação e essa ação dá trabalho. Então, se eu vou comprar, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para poder pedir um iFood, para poder ir num restaurante. Se eu for cozinhar, dá mais trabalho ainda, porque eu preciso procurar receita, planejar, fazer a compra das coisas, né? Até esse processo terminar. E aí eu ter ali a sensação prazerosa de comer esse camarão e fechar esse ciclo. A substância química, ela poupa o cérebro desse trabalho. E aí é como se gerasse para o cérebro um aprendizado assim,
Lívia, a experiência que você está tendo de recompensa, porque é um aprendizado bioquímico, a experiência de aprendizado que você está tendo com o álcool, ela é muito mais rápida e fácil do que comer um risoto de camarão. É mais rápido. E isso também a gente vê na prática dos transtornos por substâncias, a frequência e intensidade do estímulo, ele também é um dos fatores que vão gerar a compulsão. Se tudo aquilo é intenso e rápido, ele tem um potencial adictivo muito grande, porque vai gerar para o cérebro uma economia de esforço. Então o cérebro vai falar, nossa, eu vou trabalhar isso tudo, né, para poder ter o prazer de um camarão. Não, o álcool vai me dar prazer do mesmo jeito e ele é mais rápido. Então o cérebro ele vai aprendendo a economizar esforço e aí começam a vir os problemas. Porque isso vai trazer consequência, porque aí também, quando o cérebro aprende um comportamento, também ele tende a generalizar. Então eu vou, por exemplo, começar a ficar mais irritada e mais intolerante, porque eu quero tudo do meu jeito, eu quero tudo a meu tempo e hora. E esse é o caminho para lidar com todas as coisas. Então eu tô com um problema, eu tô angustiado. Então o álcool resolve. Mas isso não é consciente, porque é um aprendizado cerebral. A pessoa não está fazendo isso intencional. Eu não paro para pensar, eu vou beber água porque eu aprendi que a água mata minha sede. É automático, né? E o aprendizado cerebral ele vai fazendo isso em todas as nossas ações o tempo inteiro. A gente nem percebe. Então, o cérebro doente, já com aquela química, no caso, o álcool, ele vai ficar com esse padrão. Eu vou buscar isso para resolver, eu vou buscar isso para lidar, para desinibir, eu vou buscar isso para criar coragem, eu vou buscar isso para aliviar minhas dores, eu vou buscar isso. Até vai chegar um ponto que o cérebro já nem vai saber mais por que ele está fazendo isso. E gera uma discrepância tão grande que ao final, né, eu, Lívia, que não bebo, eu não consigo entender quando eu passo num bar, eu nunca frequentei um bar, e às vezes eu fico vendo pessoas sentadas o dia inteiro no bar e eu olho e falo, meu cérebro olha e fala assim, meu Deus, como que esse povo passa o dia inteiro aí? Eu tenho roupa para lavar, filho para olhar, eu tenho livro para ler, eu tenho curso para fazer, eu tenho paciente para atender. Meu cérebro não consegue entender, mas quem tá lá, o cérebro deles devem pensar a mesma coisa de mim, deve falar, que boba, essa daí ó, não sabe viver não. Olha aqui, tá tudo certo por aqui, porque houve um aprendizado cerebral. E se há tolerância, vai então aumentando a quantidade e vamos lembrar que é um agente químico. Esse agente químico vai trazendo impactos no cérebro. Vamos lembrar que o cérebro é um órgão, gente. É igual o coração, o pulmão. Se você ficar jogando química nele, vai ferrar ele, né? E aí ele vai tendo dificuldades e o resto do corpo vai tendo. Só que o problema não para por aí, piora. O sistema de recompensa cerebral, ele comunica com a área da frente aqui do cérebro, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele tá aqui para poder nos ajudar em três grandes coisas, que é o planejamento, a tomada de decisão e o controle dos impulsos. Então, e o cérebro, ele não nasce pronto. A gente também já tem achados neurocientíficos que o cérebro, ele fica pronto por volta de 20 a 25 anos de idade. Então, o cérebro de uma criança ainda está em formação, de um adolescente também. Isso daí não é um achado, é um fato, né, que dá pra gente mensurar, inclusive. E aí aqui eu já vou trazer também a problemática de criança e adolescente começar a usar álcool. Porque a gente já está forçando ali no cérebro, induzindo no cérebro um aprendizado muito precoce e que já está moldando a constituição desse cérebro para aprender a lidar com essa química. Aprender a funcionar nas coisas com essa química. É bem complicado isso. Mas, bem,
E o cérebro ele se desenvolve de baixo para cima e de trás para frente. Então a última parte que fica pronta é justamente o córtex pré-frontal. Como que a gente vê isso na prática? Controle de impulso. Se tem um menininho de 2 anos andando na rua, a gente deixa ele andando solto na rua? Não, a gente dá a mão nele, porque se dá na telha dele, ele se joga para atravessar a rua. Ele não controla esse impulso, né? Então, o cérebro ainda está em desenvolvimento em relação a isso. O adolescente, ele também fala umas coisas que de adulto ele não vai falar. Também tem uma dificuldade de controle de impulso, que é maior do que o da criança, mas ainda não está desenvolvido igual o do adulto. Então, o sistema de recompensa, ele comunica com o córtex pré-frontal e o impacto da doença do alcoolismo afetando o sistema de recompensa vai afetar também o córtex pré-frontal. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Ele diminui as funções. Ah, mas quando eu bebo eu fico alegre. É porque ele está diminuindo a função do seu controle de impulso. Então você não se controla, porque ele diminui a função do controle. Mas se você continua bebendo, depois você vai ficar sonolento, cambaleante, fala enrolada, até evoluir para um coma. O que é o coma? Já é o corpo falando, o álcool já está entrando em áreas cerebrais muito complicadas, porque é o cérebro que manda seu coração bater, por exemplo. Se o álcool deprime a função do cérebro que manda o coração bater, o coração para de bater. Então, álcool mata? Mata. Pode matar, sim. Porque se você chegar numa quantidade de bebida e o coma alcoólico já é um alerta assim, você já chegou numa zona perigosíssima. Já é o corpo te forçando a parar de beber. Pois bem, quando a gente tem ao longo de muito... e aí agora a gente fala da frequência e da intensidade do uso, a gente vai vendo essas químicas sequelando esse cérebro. Então aquele código MAR, a motivação, ela vai se perdendo, a ação vai se perdendo e a pessoa ela vai ficando querendo só recompensa para tudo, porque aí ela vai generalizar. E também vai sequelando o córtex pré-frontal, onde a pessoa então, ela vai ter dificuldades para sempre, dependendo, aqui eu já estou falando da gravidade, né? Na área do sistema de recompensa, na tomada de decisão. E aí na literatura, Bill e Bob nunca imaginavam isso, né? Até hoje, muitos profissionais não sabem disso, mas na literatura a gente vê que o alcoólico tem medo, é medroso, o perfil, o povo tem medo, né? Algumas dificuldades, alguns nomes que a gente vê na literatura falando do alcoólico, hoje a ciência já coloca de outra forma e mostrando assim, você tem razão, sua observação estava real, né? Porque a pessoa, ela vai ficar insegura, né? Porque ela tem dificuldade de planejar, tem dificuldade de tomar decisão e ela vai ficar sem noção, vai ter dificuldade no controle de impulso. Impulso é você faz primeiro e pensa depois. Você fala primeiro e vê o que você falou depois, né? E é aqui, nessa sequela, que a gente também vai ver o que a literatura chamava de bêbado seco, chama de bêbado seco. É essa sequela cerebral. O álcool não tá lá mais, mas já ferrou com a parte do cérebro que dá esses comandos. Então, a pessoa tá ali mantendo um padrão comportamental e modo de ser e de ver a vida como se o álcool ali estivesse funcionando. Muito basicamente, é isso que a gente tem, e aqui eu tô tentando ser rápida, né? É complexo falar de cérebro, é complexo, a coisa nunca é simples assim, mas pelo tempo. Então, basicamente, hoje a gente tem esses achados neurocientíficos que todos os transtornos de uso de substância operam assim. Vamos além. A gente tem hoje, neste momento histórico da humanidade, cada vez mais, o Dr. Cox falou de jogadores, né?
outros transtornos. Lembrem que eu falei que tudo que é rápido e intenso é adictivo, né? O cérebro quer recompensa rápida. Então, não tem recompensa mais rápida do que celular e internet. Não tem. É tudo na hora. E a recompensa é muito grande, né? Os joguinhos, né? É tudo na hora. E também, isso é uma outra discussão que a gente pode fazer depois, como é que essas crianças estão crescendo, formando esse cérebro, que humanidade que vai ser essa, né? Que está perdendo a resiliência de aprender processos. E aí vem a A, sem nem saber que existe, né? Tudo isso, até hoje um monte de gente não sabe, mas vem trazendo solução para isso, porque sim, o programa de AA, e aí isso a gente fica o resto da vida falando disso, por isso que a gente continua voltando, né? Para a gente poder falar e aprender, né? Todas as camadas em que isso vai intervir na gente, mas da mesma forma que o cérebro aprendeu, o cérebro pode aprender coisas novas. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, na fisioterapia, uma pessoa que teve uma lesão cerebral e nessa lesão cerebral ela perdeu uma parte do cérebro. Tem gente que perde uma parte do cérebro, né? E ela não consegue mais andar, ela não consegue mais falar ou se movimentar. É possível, com intervenção de vivência. Qual vivência? Fisioterapia, terapia ocupacional, ali, a partir dessas vivências, ensinar esse cérebro, isso chama plasticidade cerebral, ensinar esse cérebro, as outras partes, a quebrar o galho ali. E a pessoa, ela pode não voltar a ser como antes, mas é possível que volte. E todos os aprendizados que o álcool deu, se a gente tira o álcool e coloca o estímulo de outros aprendizados, o cérebro vai aprender também. E é isso que o AA faz também. O AA educa cérebro. Ele traz novos códigos para o nosso cérebro aprender a funcionar. E aí eu falando isso me dá um aperto no coração, porque não é só isso, mas eu tô pegando só o teminha que me foi dado no curto espaço de tempo. É muito, muito mais. Mas dentro dessa pauta, é isso. E aí, trazendo a literatura de AA, eu trouxe para poder... o Fábio pediu para eu fazer um vídeo, daqui a pouco tá rodando o vídeo aí. Luiz, que aí eu usei como referência aqui, Alcoólicos Anônimos Atinge a Maioridade, que é o que tá me inspirando para essa celebração que a gente está hoje, né? Que aí eu vou compartilhar com vocês esse trecho, que é um trecho lindo, que olha que fala assim: claro que o pioneirismo de AA não parou, espero que nunca pare. Hoje, sentimos-nos seguros aqui, mas existem ainda lugares distantes onde a AA, nesse momento, passa pelas mesmas dificuldades e sofrimentos de nossos primeiros dias. Por exemplo, recentemente, o escritório de Nova York recebe uma carta escrita por um padre jesuíta da Índia. Aí agora olha a carta. Eu adoro as cartas, gente. Contava a história de um professor hindu que possuía uma vaca e uma minúscula área de terra. Sua esposa era totalmente surda e ele tinha uma irmã que, como ele, bebia como um gambá. Seu salário como professor era de aproximadamente 50 centavos por dia. O jesuíta traduziu os 12 passos de AA para ele. E apesar da sua pobreza, apesar da surdez da sua esposa e apesar de sua irmã alcoólica e autoritária, ele permanecia sóbrio. E eu acho isso lindo, e se a gente tiver sensibilidade para poder ouvir, essa sobriedade aqui, ele não está dizendo só que ele permanecia sem beber. Ele permanecia sabendo lidar com essas adversidades da vida. Isso é que é sobriedade. A sobriedade, gente, é muito pequeno quando a gente transmite a mensagem de que é para parar de beber e sobriedade é parar de beber. Não!
São 36 princípios, só o primeiro fala de álcool, os outros 2 vão falar desses aprendizados para a gente aprender a lidar com a vida. E se a gente aprende a lidar com todas as outras experiências da vida, o álcool passa a não fazer sentido mais. O cérebro está aprendendo novos caminhos, está fazendo novas sinapses neurais para poder achar caminhos novos de lidar com tudo. E os 36 princípios nos ensinam isso. Por isso que a gente segue voltando, por isso que a gente lê para sempre. E é por isso que o Dr. Cox, eu cheguei no finalzinho, eu escutei ele dizendo que nós podemos encaminhar, né? Eu acho que nós devemos. E quando a gente tem esse conhecimento, gente, eu acho que a gente tem uma obrigação moral de mandar, de encaminhar as pessoas, porque a gente sabe que é daí. E para poder fechar, né, que eu tô vendo que já deu tempo, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive com vocês, que eu tive na semana passada, e que endossa muito isso, né, que a gente está aqui conversando. Eu fui num grupo, né, na semana passada, numa cidade vizinha, aqui de Belo Horizonte. E eu fui lá para uma troca de ficha de olha só, hoje eu atendo o filho dele, na verdade eu atendo um monte de gente da família, mas eu atendo o filho dele hoje, que está com 5, 6 anos, só que eu o conheci há 15 anos atrás. Ele veio a mim porque ele estava com problemas, com substância, e aí eu encaminhei ele. E ele queria ser internado, e ele tinha acabado de sair de uma internação. Eu falei com ele me interna, eu falei, eu não vou te internar. Você sabe por quê? Isso eu falei há 15 anos atrás. Sabe por que eu não vou te internar? Porque você está querendo fugir da vida. Você acabou de sair de uma internação. E agora, se eu te interno de novo, você vai ficar nisso, porque um dia você vai sair. E aí vão vir os desafios da vida. E aí você vai passar a vida nessa? Não. Vamos fazer o seguinte, me dá um voto de confiança de 3 meses, isso eu falei com ele. Como você tá aí muito mal, você vai fazer uma permanência dia, você vai passar o dia num lugar e à noite você vai em grupo, todo dia. Se depois de 3 meses não funcionar, você pode voltar aqui que eu te interno. Claro que funcionou e ele não voltou. E os anos passaram e ele parou e ele prosperou financeiramente, casou, teve o filhinho, eu tô aqui acompanhando o filhinho dele, e ele me chamou para ir para a troca de ficha dele de 15 anos, porque por ser numa cidade vizinha aqui, eu não vou lá com regularidade. E aí eu fui lá, e foi uma reunião linda, e todo mundo muito emocionado, a família ficou, eu fiquei, eu falei, nossa gente, que delícia participar disso tudo, de ver tudo isso. E o que mais me marcou foi de ver que ele não só foi há 15 anos atrás e aderiu, como é uma cidade pequena, perto de Belo Horizonte, ele abriu outros grupos. Os outros grupos que tem lá, ele abriu, ele virou o padrinho de muita gente, muitas outras pessoas entraram por causa dele, e a cereja do bolo foi, ao final, depois daquela festa linda, aquela choradeira danada, aquela emoção, aquela alegria, chegaram alguns membros para mim e falaram comigo assim, eu nunca mais vou esquecer isso. Eles falaram comigo assim, eu vim te agradecer, porque eu tô aqui por sua causa indiretamente, porque você trouxe ele, eu vim por causa dele. Ele me trouxe, mas ele só me trouxe porque você trouxe ele para cá um dia. Ô gente, onde que tem isso? Lugar nenhum, só há. Né? E que depois gerou para as outras irmandades, né? Que estão aí seguindo o mesmo caminho, né? E que vão aí, NA, o Dr. Cox falou, Alanon, Aranon, jogadores anônimos, neuróticos anônimos, comedores anônimos, MADA, todos seguem o mesmo caminho, porque a base é a mesma
E o caminho é esse, gente, não tem outro. Não adianta ficar fazendo estripulia, tá aí, é simples, mas requer honestidade para poder aceitar a proposta de verdade. E aí a gente experimenta essa recuperação como ser humano, de uma sobriedade que, já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes, já teve momentos onde eu, que nunca bebi, conheci de alguns mentores, alguns deles eu vi que estavam aqui presentes, caladinhos, escondidos, que são alcoólicos, mas que trouxeram ali uma sobriedade maior do que a minha, né? Por quê? Porque não se trata só de parar de beber, se trata dessa sobriedade espiritual. E agora, para fechar mesmo, é essa espiritualidade, é essa sobriedade espiritual que está disponível para nós, que nós ainda, mesmo em AA, não exploramos a potência toda e que daqui a algumas décadas, talvez a humanidade descubra, a ciência descubra e vai continuar dizendo, tinha razão. Essa era a mensagem que eu tinha para passar. Obrigada, espero ter contribuído aí para todo mundo. Obrigado, doutora.